Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Jesus e Júlia. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe seu like, tá bom? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, ainda falando sobre o amor, o tema do vídeo de hoje é amor próprio, amar como a ti mesmo. O versículo-chave se encontra em Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Antes de começar o vídeo, eu queria fazer uma breve introdução do que a gente vai falar. Em Marcos, capítulo 12, um dos escribas chega a Jesus e pergunta qual é o primeiro mandamento. E Jesus fala: Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. A gente falou muito sobre esse versículo nos vídeos passados, mas é só uma introdução. E depois ele continua dizendo que tinha um segundo mandamento, que era semelhante a este primeiro, que é: amarás o teu próximo contra a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O amor próprio está embutido no segundo mandamento. Só é possível a gente amar aos outros se primeiramente a gente se amar. A gente aprende equivocadamente que é errado se amar, é errado ter autoestima, quando na verdade os extremos que são prejudiciais. Quando a gente se ama demais, se envaidece demais, se coloca acima de todo mundo, ou ao contrário, quando a gente não tem autoestima, quando a gente não se ama, se inferioriza, quando a gente tem complexo de inferioridade. Mas a gente precisa se aceitar como a gente é. Nós somos todos diferentes, com estereótipos diferentes, cor de pele, cabelo, tudo diferente. E isso pra Deus é simplesmente lindo. Imagina se fosse todo mundo igual. Imagina um monte de Júlia. Seria uma coisa chata, né? Não ia dar bom. Mas vamos lá, realmente agora para o vídeo. E vamos dividir esse vídeo em 4 tópicos, como nos vídeos passados. O primeiro tópico é amor próprio. Amor próprio é um sentimento de dignidade, estima ou respeito que cada qual tem por si mesmo. E a gente não pode pensar que amor próprio, se amar, é errado, se até o próprio Jesus falou em sua palavra que a gente deveria se amar para depois amar aos outros. Então fica evidente que antes de a gente dirigir o nosso amor ao próximo, a gente precisa se amar, cultivar o amor próprio. Pois não, gente, não dá pra amar aos outros sem antes a gente amar a si mesmo. Pode parecer que sim, mas não dá. E ainda no primeiro tópico, a gente também tem a autoestima. De quem se contenta... Tá meio torto, eu acho. Foi. É a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, em seus atos e julgamentos, confiança e segurança. A nossa autoestima ela é construída ao longo do tempo, com a educação dos nossos pais, com a sociedade ao redor, faz com que a gente construa crenças sobre nós mesmos. E isso é um sentimento muito importante. Mas o problema chega quando isso se torna extremo. E nesse segundo tópico a gente vai falar os dois extremos, quando não fica bom. O primeiro é autoestima em excesso. Quando a gente pensa em autoestima, logo vem aquela pessoa hipersegura, autossuficiente e parece que ela não precisa de mais ninguém, né? A não ser para inflar do seu próprio ego. E pessoas com autoestima em excesso tendem a ter características narcisistas, como ser egoísta, soberba, orgulhosa. E elas não pensam 2 vezes em passar por cima de alguém, a não ser para alcançar seus objetivos. E o problema dessas pessoas, elas nunca vão ver defeitos em si mesmas, nunca vão achar que estão erradas, não vão achar que as regras servem para elas também. E a convivência com esse tipo de pessoa, gente, fala sério, é chato. É chato, é insuportável, na verdade, viver com esse tipo de pessoa, não é mesmo? E a gente tem um exemplo na Bíblia sobre esse tipo de pessoa, que é Jezabel. Jezabel foi esposa do rei Acabe. Se encontra lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, que eu esqueci de falar antes. Mas Jezabel era a esposa do rei Acabe. E ela é um exemplo perfeito de uma pessoa assim, uma pessoa soberba, orgulhosa
E ela não media esforços quando se tratava dos seus próprios interesses. A gente precisa ter muito cuidado com esse sentimento. É claro, ninguém é perfeito, mas ser assim traz coisas muito ruins. E além disso, acaba nos afastando da dependência e do amor de Deus. Então, se você é assim, ore para que o Espírito Santo de Deus vá de encontro ao seu coraçãozinho. Mude o seu coração, pois ele muda, amém? Voltando. E o outro lado é baixa autoestima. A baixa autoestima está totalmente ligada com insegurança. Seja em relação à autoimagem, seja incapacidade, inadequação. Tá tudo ligado ali. E ao contrário das pessoas autossuficientes, as pessoas que não se amam tendem a ter uma autocrítica exacerbada. Isso aí, exacerbada de si mesmo, gerando culpa, vergonha, medo. E as pessoas que se sentem inferior tendem a se comparar muito com os outros. Gente, eu já passei muito por isso e eu sei o que é passar por isso. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais pra frente. Vocês querem? Não, eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre isso, sobre baixa autoestima, insegurança e blá 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 blá. E este ciclo entre pensamento e comportamento é um prato cheio de coisas ruins que levam a gente a ter transtorno de ansiedade, depressão e etc. Mas, gente, se tem uma coisa que eu gosto muito na Bíblia, é que a Bíblia fala de todos os assuntos possíveis, do mais simples ao mais uau. E a gente tem um exemplo de pessoa assim, que é o nosso querido Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, da escravidão, da opressão que eles sofriam. Eu vou falar aqui qual foi a resposta de Moisés ao Senhor. Peraí. Deixa eu pegar minha Bíblia. Se encontra em Êxodo, capítulo 4, versículo 10, que diz: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. Ele é um exemplo perfeito de quem não acreditava em si mesmo. E além disso, ele não cria no poder divino na sua vida. Ou seja, ele não cria no que Deus poderia fazer na sua vida. Enquanto a gente foca nas nossas imperfeições, a gente ignora totalmente as nossas qualidades. A gente precisa mudar o nosso foco. A gente precisa entender que a gente foi feito por Deus totalmente diferente, cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Ai, gente, eu amo a Bíblia, mas em Salmo 139 também, um dos capítulos que eu mais gosto também. Eu amo toda a Bíblia, mas Salmo 139 tem o meu coração, que diz que a gente foi feito de um modo terrivelmente maravilhoso. E em Gênesis também diz que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é lindo, gente. Isso já tem que bastar pra gente, gente. Olha o que a Bíblia nos diz. E a gente foi feito por Deus, moldado por Deus. Então, não se deixe escravizar pelos padrões deste mundo. Não só em relação aos padrões de beleza, mas também a todos os padrões que a sociedade impõe e que ela nos exige. Terceiro tópico. A gente vai falar de 3 autocuidados. Bem rapidinho. Só pra ficar mais objetivo. O primeiro autocuidado é o nosso corpo. Gente, o nosso corpo é um presente de Deus, pois ele serve para nos relacionar com o mundo afora, certo? E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, para assim termos um corpo saudável, para fazer a vontade de Deus aqui na Terra. Segundo autocuidado é emocional. A gente precisa nos afastar de tudo aquilo que nos faz mal, seja relacionamento tóxico, amizade tóxica. Terceiro e último autocuidado é cuidado espiritual. Gente, não adianta de nada a gente cuidar do nosso corpo físico, da nossa mente, do nosso emocional, se a gente não cuidar do principal, do que é eterno, a nossa alma. Precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, entendendo que a vida espiritual é mais importante do que a nossa aqui terrena, posto que aquela é eterna e essa aqui é passageira, vai passar rapidinho. Portanto, invista no seu relacionamento com Deus, pois as demais coisas vos serão acrescentadas. Nossa, ficou bonito, hein? Quarto e último tópico é autoestima humilde. Reconheça o seu valor com humildade. Para uma autoestima saudável e equilibrada, a gente precisa trabalhar nos nossos pensamentos e enquadrar eles na nossa realidade.
Tem muita coisa que os outros dizem sobre nós que muitas vezes não é verdade. A gente precisa filtrar, pois o coração do homem é enganoso. E tudo aquilo que a gente não sabe, a gente precisa levar à luz da palavra de Deus, pois ela vai nos mostrar o que é e o que não é verdade. É claro que a gente é cheio de falha, de imperfeições, mas quando a gente busca o Espírito Santo e ora para Ele que Ele mude o nosso caráter, Ele muda, gente. E Ele nos molda dia após dia à semelhança de Cristo. E é nisso que consiste o nosso valor. Amar o que nos tornamos pela graça de Deus. É entender que a gente não é melhor nem pior que ninguém. A gente depende de Jesus. Somente nele somos mais que vencedores. Fomos feitos para a honra e glória do nome dele. Quanto valor, né, gente? E o nosso último exemplo é Esther foi uma judia que se tornou rainha. E mesmo se tornando rainha, ela não se deixou levar pelo luxo, não se envaidou. E mesmo com as dificuldades que ela tinha para enfrentar, ela não se amedrontou com as dificuldades que estavam na sua frente, pois ela sabia da sua capacidade em Deus. E ela se manteve autêntica e firme no seu propósito diante de Deus. Amém? Estamos chegando ao final desse vídeo. Para concluir para vocês, o autoconhecimento é um requisito básico do básico para a prática do amor próprio. A gente deve aprender a desenvolver o autoconhecimento com aquele que nos criou e que nos conhece melhor do que ninguém. E, gente, desse modo é muito importante que a gente invista no nosso relacionamento com Deus, pois somente Ele pode nos revelar, através de sua palavra, o nosso real valor. Amém? E eu queria fazer uma oração por você. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por mais este vídeo, por essa pessoa que está me assistindo agora. Vá de encontro a ela, que ela possa amar o Senhor e depois amar a si mesma, para assim amar aos outros e possa reconhecer o seu valor através da sua palavra. Amém? Muito obrigada por assistir até aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilha com aquela pessoa que você acha que tá precisando e comenta pra mim o que você achou desse vídeo. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Um beijo.